Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Agora eu tenho um painel aqui, eu tenho tulipas. Vamos lá. A gente tá falando sobre as relações de consumo. Na última aula a gente viu o que que é isso, o que que é consumo, o que que é consumismo e o que que é sustentabilidade. Vamos relembrar um pouquinho. Consumo é tudo que a gente usa, não só aquilo que a gente come. Tudo que a gente compra para usar. Isso é consumo, isso é consumir. E aí, tudo que a gente consome vem da natureza. Tudo é derivado da natureza. É o plástico, é o ferro, é o papel, as comidas, tudo vem da natureza. Então, por isso que fala que tem a exploração dos recursos naturais. Porque aí a gente pega da natureza e aí transforma em produto. Esse produto, ele é vendido e a gente compra e traz para nossa casa. A gente usa o que é de usar e o restante vira lixo. Foi feito um estudo há um tempo atrás que a gente, no decorrer de um ano, a gente fica só com 1% de tudo que a gente compra. O restante vai tudo pro lixo, vira tudo lixo. Isso sem contar as coisas que são criadas já com período de validade. Principalmente produtos eletrônicos. Hoje em dia a gente compra um radinho, compra um brinquedo e aquele brinquedo já tem um período certo que ele vai funcionar e ele já é criado para parar de funcionar num determinado momento. Isso para que as pessoas tenham que comprar mais e assim vai tendo o consumo, vai aumentando o consumo. Agora, o consumo é daquilo que a gente precisa. Quando a gente compra muito mais do que a gente precisa, o nome disso é consumismo. E aí causa um desequilíbrio, porque o consumismo, quando a gente compra por comprar, sem realmente precisar daquilo, faz com que use muito mais os recursos naturais, que é a água, os minerais, as árvores, e aí vai desmatando, e ainda tem as fábricas que jogam poluição no ar. Então, isso tudo vai ajudando a piorar um pouquinho a situação do nosso planeta. Vai poluindo a água, vai aumentando o aquecimento global. Então, o consumismo faz com que o planeta não consiga se recuperar a tempo. E aí, para isso, para que haja o equilíbrio, aí vem a terceira palavra, que seria a sustentabilidade, que é tudo aquilo que a gente usa, que a gente faz, pensando nas próximas gerações, pensando que amanhã a gente também vai precisar daquela água. Isso funciona também na forma que a gente joga o lixo fora. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada. Conforme o jeito que a gente joga o lixo fora, pode ser jogado de uma forma sustentável. Como? Usando a reciclagem, por exemplo. O plástico ele pode ser reciclado, uma garrafa ela pode virar outra garrafa, pode virar vassoura, pode virar vasilhas, pode enfim, a gente vai reciclando, vai reaproveitando esse material em vez de ir na natureza e pegar mais recursos para fazer uma nova garrafa e jogar aquela fora, o que muitas vezes vai parar na própria natureza. E aí, a quantidade de lixo nos oceanos, a gente falou na última aula também que essa quantidade de lixo jogada na natureza, a maior parte vai parar nos oceanos e isso está atrapalhando muito a vida dos animais. Por isso surgem leis como a lei do canudinho. É por isso que hoje nos restaurantes não tem mais aqueles canudinhos de plástico, justamente porque eles foram proibidos para que foi uma tentativa de tentar diminuir a quantidade de lixo. Mas a forma com que a gente joga o lixo fora, se a gente separa o lixo orgânico do lixo seco, separa vidro de papel, separa de plástico, o que que acontece? Isso ajuda para que lá onde eles recolhem o lixo, lá no lixão, ajuda na divisão, na separação dos materiais e assim ajuda no reaproveitamento desses materiais. Então, quanto mais a gente reaproveita, menos a gente pega da natureza e aí dá mais tempo para a natureza se recuperar. Dá mais tempo para as árvores crescerem de novo, dá mais tempo para o solo se recuperar. Então, isso vem da sustentabilidade. Agora, de onde que vem esse consumismo todo? Aí entra na aula de hoje, Relações de Consumo 2. Vocês vão receber esse material aqui com essa atividade aqui, bom?
Nas relações de consumo, parte 2, nós vamos ver que ninguém nasce consumista. Com a ideia de que você precisa ter para ser. Como assim? Eu não sou ninguém? É a ideia que as pessoas estão tentando passar pra gente através do mundo de propagandas. Hoje a gente não ouve uma música no YouTube sem ter propaganda, a gente não assiste um filme sem várias propagandas, a gente não assiste um desenho sem várias propagandas. E o que essas propagandas dizem? Compre, compre, compre. Você precisa, você precisa, você precisa, você precisa. E aí, quem é mais bombardeado hoje em dia por esse tipo de propaganda são principalmente as crianças. Dizendo o que, tia? Não é para o brinquedo, que o brinquedo é legal? Não é só que o brinquedo é legal, mas dizendo que você precisa ter esse brinquedo, você precisa ter esse celular novo, porque o seu tá ultrapassado, você precisa, porque se você não tiver, você vai estar ultrapassado. E não é assim, nós somos pessoas, nós somos importantes, nós somos especiais, independente do que tem ou deixa de ter. Então, o que você tem ou deixa de ter tem que depender do que você precisa ter. Será que o seu telefone, será que o seu brinquedo, ele tá tão ultrapassado assim que não dá mais para usar? Será que você precisa daquele novo? E aí, essa relação são algumas perguntas que a gente faz para saber a diferença entre consumo e consumismo. A pergunta principal é: você precisa disso? Você precisa mesmo disso? Aí, quando você troca um aparelho, eu, por exemplo, estou precisando agora trocar o computador. Porque as funções do meu computador, elas não estão mais me ajudando como deveriam. Algumas coisas que eu vou fazer no meu computador atrapalha, então eu preciso de um computador novo. Porque o meu já não está mais servindo. Mas não significa que ele não possa servir para outras coisas. Já estou vendo o que vai dar para fazer. Eu estou pensando em levar para a igreja, o meu. Porque ele ainda está bom. Ele não consegue mais suprir as minhas necessidades, mas ele ainda está bom. Então, quando a gente vai trocar, teve aniversário a gente ganha muito brinquedo no aniversário. Pelo menos no meu eu ganhava muito brinquedo. Vocês ganham muito brinquedo? Então, é legal você tirar alguns brinquedos e doar. Agora as propagandas dizem o quê? Que você precisa, vai ter sempre aquela propaganda lá, olha a boneca nova, você precisa porque essa é uma marca diferente. E aí tem muito assim, esse brinquedo não é de uma boa marca, você precisa ter essa marca. E aí os brinquedos são muito vendidos pelas marcas. Olha lá, esse daqui da Estrela. E aí eu lembro que quando eu era criança eu tinha muita propaganda. Compre a boneca da Estrela. Compre o jogo da Estrela, porque da Estrela é bom. E aí tinha muitas essas propagandas assim. E aí a gente ligava muito a marca à qualidade, principalmente dos brinquedos. Tipo, a boneca tinha que ser a boneca Barbie, do nome Barbie. E aí hoje tem aquela Baby Alive, tem outras, eu não lembro mais esses nomes assim, muito de boneca. Do Monster High, tem das princesas. Como é que é o nome, Mila, daquela das princesas? Frozen. E aí você precisa ter, não aquele brinquedo, mas você precisa ter aquele brinquedo daquela marca. E aí as propagandas ficam falando isso direto no seu ouvido. E aí muitas vezes você acaba acreditando nisso. O que não é verdade. Você não precisa necessariamente ter aquela marca, né? Vamos lá. As crianças têm sido alvo preferencial de comerciais, mesmo que ainda não conheçam as relações de consumo. As relações de consumo é o que eu falei, que é tirado a matéria-prima da natureza, lá das árvores, da água, e aí isso é levado lá para as fábricas, onde fabrica o material. Na fábrica já gera lixo na fábrica dos restos de materiais, ainda joga poluição no ar, e aí esse material ele é levado para os mercados, e aí lá nos mercados ele é vendido e a gente compra esse material, e aí a gente utiliza e a maior parte a gente acaba jogando no lixo. Essa é a relação de consumo. E aí muitas crianças não entendem que para você ser, você não precisa ter. E aí acreditam
nessas propagandas e acham que para elas serem legais, para elas serem alguém, para elas terem amigos, elas precisam ter coisas. E não é. Muitas vezes é só você ser simpático, falar, e aí, quer brincar? Vamos lá. Algumas crianças mal sabem falar, mas já conhecem marcas e logotipos. Hoje em dia, antes de dizer as primeiras palavras, já são espectadores fiéis de programas, séries e jogos, dos quais os seus personagens são reproduzidos em embalagens, materiais escolares, roupas, brinquedos, sapatos, produtos de higiene e muito mais. Então, não é só você ter um caderno para levar para a escola. Você tem que ter o caderno do Homem-Aranha. Se você não tiver o caderno do Homem-Aranha, você não vai ser ninguém. Você precisa o do Homem-Aranha, porque você gosta do Homem-Aranha e ele passa na televisão e é o seu personagem favorito. Só que aí um caderno do Homem-Aranha, aí tem que ter a mochila do Homem-Aranha, aí tem os brinquedos do Homem-Aranha e você precisa. E aí as propagandas falam sempre assim, sendo que um caderno convencional, ele às vezes, sabia que eu usava na escola caderno feito de material reciclado. E é interessante porque isso contribui muito com a natureza. E aí a gente ganhava os cadernos na escola onde eu estudava, tinha o uniforme completo e ainda a gente recebia os materiais escolares. E aí eles tinham essa ideia de sustentabilidade. Então a gente usava cadernos feitos de material reciclado. E aí, eu acho que eu tenho algum perdido até hoje. Eu vou procurar para mostrar para vocês na próxima aula, ver se eu ainda tenho algum guardado. E aí, esse caderno tem a folha um pouquinho mais cinza, porque é folha de papel reciclado, né? Usa sempre o mesmo material para fazer o mesmo material. O plástico vira plástico, mas vira outra coisa. Uma garrafa vira uma vassoura, pode virar uma vasilha, ou pode até continuar sendo outra garrafa. Uma folha de papel, ela pode ser reutilizada. Aquele papel, ele é reciclado e vira um papel novo. Um papel limpo para você escrever de novo, né? E aí, assim, eram os meus cadernos no tempo de escola. E é uma boa ideia de sustentabilidade. Tem muitas empresas que trabalham com isso, com cadernos, agendas, tudo de material de papel reciclado. E aí a gente ajuda a natureza, evita derrubar mais árvores para fazer mais papel. A gente aproveita o papel que já foi feito. E aí, essas propagandas tá sempre assim, ó, seu personagem favorito, então você precisa ter aquilo que tem o seu personagem favorito. E não precisa, não é assim. Mas as propagandas, elas vão enchendo a nossa cabeça com isso, né? E aí não é só o material escolar, roupa, você tem que ter a roupa daquela marca. Quando eu era criança, tinha muito as roupas da Xuxa. E tinha um tênis da Sandy. Na época que eu era assim, no início da pré-adolescência ali, uns 11 anos, 10 11 anos, tinha o tênis da Sandy. E todo mundo, toda menina tinha que ter esse tênis da Sandy. Quem não tinha o tênis da Sandy não era legal. Tinha que ter. E ainda tinha que ter vários, que era um de cada cor. Hoje eu fico assim, meu Deus. Ter o mesmo sapato de cores diferentes. Por que isso? Pra você ver o que a propaganda faz na cabeça da criança. Então não precisa, mas a gente achava que precisava, só era legal quem tinha. Aí saía todo mundo igual. Você imagina, a gente não precisava usar o uniforme completo e a gente queria ser igual. Aí quando eu fui crescendo mais é que eu entendi que ser diferente é mais divertido. Vamos lá. Isso também acontece com a grande propaganda de alimentos industrializados, o que aumenta o uso e acúmulo de embalagens e contribui com a má alimentação e obesidade infantil. O que são os alimentos industrializados? É isso aqui, ó. Um exemplo para vocês. Temos aqui um chocolate, ele vem na embalagem. E aí, quando a gente come o chocolate, por ser um alimento industrializado, o que acontece? Essa embalagem aqui vai para o lixo.
ela não serve mais para absolutamente nada. Isso quer dizer que a gente nunca mais vai poder comer chocolate? Claro que não, né, gente? Eu preciso de chocolate. Mas isso quer dizer que quanto mais alimentos assim, que vem embalagens, a gente utiliza, mais embalagens vão para o lixo. Então é muito importante alimentos mais saudáveis, como frutas e verduras. Geralmente eles vêm com essa embalagem aqui, tá vendo? A casca. A casca ela vai proteger o alimento e aí depois a gente pode jogar, se tiver um vasinho de planta, pode colocar no vasinho de planta, vai servir de adubo. As sementes, se você deixar secar, você comeu ali, guardou, deixou secar. Aí quando você passar por algum lugar que tenha terra, joga lá. Daqui a pouco a gente vai estar com a cidade cheia de árvores frutíferas. Mas não é sobre você deixar de comer o chocolate, mas você ter na sua alimentação alimentos mais saudáveis. Isso não ajuda só o seu corpo, porque ajuda muito para você poder crescer forte, crescer saudável, mas também ajuda o meio ambiente, porque não faz nenhum tipo de mal para o meio ambiente nada de uma fruta ou verdura. E aí eu trouxe um dado que é do Ministério da Saúde, fala assim: somente 38,3% das crianças entre 5 e 10 anos consomem frutas, legumes e verduras em sua dieta alimentar, de acordo com o Ministério da Saúde. O que isso quer dizer, tia? Isso quer dizer que a cada 10 crianças, somente de 3 a 4 crianças comem frutas e verduras. E aí o que isso faz? Traz a obesidade infantil. Ó, eu trouxe aqui o resultado do consumo desmedido, sem medidas, quando a gente consome sem parar, sem pensar nas consequências ou para o planeta e para o nosso corpo. O que acontece? Tem o aumento da geração de resíduos. Resíduos é o nome que a gente dá para o lixo. Tudo que sobra, que vira lixo, a gente chama de resíduos. Tem os resíduos sólidos, né? Que é esse lixo que a gente joga na rua. E ainda tem a questão das comidas, essas coisas que são o lixo que é orgânico, o biodegradável, né? Que ele se desfaz na natureza. Tem a questão da obesidade infantil. Tem muitas crianças que estão muito acima do peso. Isso aumenta a taxa de açúcar no sangue, gordura no sangue. Isso atrapalha o crescimento. Então não faz bem. Tem também uma questão que é muito severa hoje em dia, que as crianças elas estão passando muitas e muitas horas. Eu sei que vocês estão de quarentena, é complicado brincar dentro de casa, não tem muita coisa que fazer, mas a gente tem que tentar fazer coisas diferentes. Tipo as atividades que eu falei pra vocês na aula passada, que eu passei pra vocês brincarem, que só usa uma folha de papel e lápis, dá pra vocês brincarem. Porque quando você passa muito tempo na televisão, na internet, tá acontecendo uma coisa chamada adultização da infância. Que são crianças, ainda estão na idade de brincar, de desenhar, de colorir, de aproveitar a sua criatividade. E estão perdendo isso porque meninas já querendo se maquiar, os meninos já não estão mais tão interessados em desenhar, em ser astronauta, em inventar coisas, porque já estão querendo ser adultos. Estão querendo ser adultos muito cedo. E uma coisa que é muito interessante que vocês aprendam é que para ser adulto, vocês têm o resto da vida de vocês. Agora, o tempo de usar a imaginação de vocês, de fingir que é um astronauta descobrindo outros planetas, de fingir que é um grande jogador de futebol, de brincar de ser qualquer coisa. Essa fase de poder usar a criatividade de vocês é só agora. Depois passa. E aí vocês vão ter o resto da vida para serem adultos. E aí, com isso, acaba influenciando no consumo de álcool e de cigarro muito cedo. Aqui no Brasil, a média é de 13 anos de idade. De 12 a 13 anos, as crianças já começam a beber bebida alcoólica e já começam a ter o primeiro contato com
com drogas como cigarro, dentre outras drogas listas ou ilícitas, ou seja, permitidas ou proibidas pela nossa lei. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, isso não faz bem para absolutamente ninguém. Não faz bem para vocês agora como crianças e nem faz bem para vocês como futuros cidadãos. Vocês são a próxima geração. Vocês são o futuro do Brasil, o futuro, enfim, de tudo. E aí, se vocês não têm uma infância feliz, uma infância adequada, uma infância bem aproveitada, como que vocês poderão, que tipo de adultos vocês serão? Então é muito importante que vocês brinquem agora, que vocês usem a imaginação. Pega papel, vai desenhar, vai aproveitar a sua imaginação em casa. E aí tem a diminuição das brincadeiras criativas, que aí foi alguns exemplos que eu mandei para vocês de algumas brincadeiras criativas. Vocês estão brincando? Aproveita essas brincadeiras. Me fala aí, os pais de vocês sugeriram alguma que eu não lembrei? E aí, ó, aqui o nenenzinho, tá vendo? Pequenininho, ele já tem aqui o Frozen, Patati Patatá, já aqui cheio de marcas, né? São as propagandas, as crianças pequenininhas já ali bombardeadas de tantas propagandas, de tanta coisa que ela precisa ter, que na verdade não precisa. Então, vai ter atividade aqui. Diz assim, tudo que consumimos produz lixo, que se não for jogado no lugar certo, pode parar na natureza, poluindo o meio ambiente. Então, eu quero que vocês procurem aqui o que aqui nesse ambiente não faz parte. O que não deveria estar aqui nessa natureza. E o segundo, complete a cruzadinha com o que podemos encontrar no meio ambiente. Aqui nós temos o solo, os animais, as plantas, temos aqui a água e o sol, tá bom? Vocês vão completar aqui a cruzadinha pra mim. Um beijo pra vocês, espero que vocês estejam gostando dessa matéria. E já tá acabando, e aí tem uma surpresa na próxima aula, tá bom? Tchau!